Porque Jesus vai infusar naquela vida, no século que vem, país de língua espanhola, em que ele vai reencarnar sendo filho da Mãe Maria outra vez, e vai ter todas as oportunidades de vir a infusar neste planeta, nesta galáxia, como Jesus já disse outro dia, sondou tudo isso por aí. Não encontrou em nenhum planeta nesta galáxia, pelo menos e por aí, alguém que dissesse dele saber de alguém que voltou ao caminho divino. Tal é a coisa que anda por esse universo afora. Não é só neste planetinha que a burrice funciona, e tem funcionado. Em outros também. E também devo dizer isto, na própria codificação kardecista, o espírito só chega a ser bem-aventurado. Tudo aquilo que eu ensinei de Vyasa-Veda para cá, tá bem? E depois, como Hermes Trismegisto, que fundei ocultismo, esoterismo, o meu nome, hermetismo. Tudo que deriva do caminho divino, ao caminho divino retornará como divino. Eu sempre disse isso porque a verdade divina é uma só, não duas. Tá bem? Agora quero dizer aqui uma coisa muito engraçada. Eu digo engraçada. Aqui em Ferraz de Vasconcelos, fundaram uma igreja. Igreja, em grego, é reunião de pessoas. Estamos aqui em igreja e a casa é templo. Mas por aí ontem falou um padre, falaram outros sem ser padre, porque quando se vai à igreja, ele não sabe que em grego igreja quer dizer reunião de pessoas e não templo. Deviam saber. Mas por que dizem isso? Não aprende? Não aprende porque não quer. Então, aqui em Ferraz de Vasconcelos, inventaram um treco. Então, eles arranjaram 70 pastores. E esses 70 pastores ensinavam assim toda a madrugada. Nós somos 70 Elias modernos. Nós somos os Elias modernos. 70 pastores. Eles formam duas filas e o povo passa no meio dele e eles dizem que fazem não sei o que com ele. Para ter carteira eu acho que não, porque eles têm o dízimo, que é outra forma de bater carteira. É. Agora, ontem de manhã eu achei gozado. Não falaram mais, nós somos os Elias modernos. Ontem ele disse, nós somos apóstolos modernos. Eu acho que eles foram ver de Elias alguma coisa e acharam que era demasiado paralelo. Eu nunca houve ninguém que me igualasse nessas 37 encarnações. Porque eu não vim para este planeta para evoluir, eu vim para cumprir a tarefa de restaurar tudo e entregar a vida de Deus e o divinismo que é de Deus. Eu gostei deles dizerem que se reduziram a apóstolos, tá bem? Olhe, quero dizer dos 7 fundamentais, o nosso lar, por exemplo, pertence à terceira faixa das 7. Pega do centro da Terra, que tem 68 níveis assim, para baixo da crosta, por exemplo, tudo no plano astral. Depois, este planeta é tão inferior e a humanidade, que é tão inferior, que tem trevas exteriores, tem umbrais. São 32 faixas que pega aquele nível chamado umbral. Que depois olha o livro Nosso Lar, que lá tem um Polidoro, que sou eu mesmo, que lá tem naqueles hospitais gente louca, vomitando, brigando, fazendo loucura, as pessoas amarradas em tratamento, não tem ninguém lá dando passe de mágica, curando repentinamente e fabricando santo. Não tem nada disso. Depois, então, começa aquelas fachazinhas muito rudes, onde tem gente para lá um pouco dos umbrais, que mora em plano, que aqui a gente fala que lá é matéria astral.
Até a física científica agora está chamando isso de antimatéria, onde a matéria onde uma matéria sólida tem origem. Então tem lugares para lá desse umbral, onde o espírito tem que tão rude ainda, que ele tem que plantar para comer se quiser comer e tudo mais. E outras coisas tão relativas. Viu? Que por ano lá reflete ainda a climática e a meteorologia daqui ainda se reflete lá. Então isto, fulano tem a casa dele, que ele construindo para ele ou em conjunto. E dá uma tempestade daquela, porque tem, queira ou não queira, derruba a telha. Ele faz uma escada, material dele, que lá é sólido. Ele cai da escada, quebra o braço, vai no hospital lá. Tem lá recursos, vários, de espíritos superiores que funcionam lá. Mas aquilo não é brincadeira, gente. O lado de lá é tão mais sólido até aquilo que é matéria lá, e que para nós aqui é matéria astral, mas lá não é, lá é aquilo. Há 60, 70 anos atrás, lá na Quinta Parada, no Carrão, quando a gente fazia sessões, quantas vezes o Bezerra, Oswaldo Cruz, o João Evangelista e outros espíritos perguntavam para mim, seria possível já poder se explicar nas sessões ou escrever tudo isso que ocorre quando o espírito sai da carne, que pode chafurdar na subcrosta, pode ficar nessas faixas fora do planeta, como o nosso lar, naquele lugar, aquele hospital. E tem faixa para cima do nosso lar que tem hospital ainda e tudo mais. E tem a escolaridade, tem isso. E eu dizia, dá um tempo para tudo isso, porque, veja, entre 1910 e 1920, na Inglaterra, eu e Jesus escolhemos 2 grandes médios e 10 livros. A Vida Além do Véu e A Vida dos Mundos Invisíveis são 10 livros, que lá na Inglaterra tem, nos Estados Unidos tem, no Canadá tem, por aí. E qualquer um compra, tem livraria de rua aí, tudo isso. Aqui no Brasil, já disse mais uma vez, que Deus mandou eu ir ao pensamento, não sei se era o João Evangelista ou o Gabriel que veio e disse, para ir lá procurar um livro e tal, assim assado, com véu, céu, isso, aquilo, aquele outro, e eu fui. Era do lado de lá, a livraria, não pomposa como é agora a livraria, eu penso, do lado de lá. Tinha mais ou menos o tamanho dessa cozinha aqui, e mais um quarto, acho, um pouquinho mais de um quarto. E a moça que vendia livro tinha sido minha colega de infância, de jardim da infância, em Itaquera. Então, quando eu cheguei lá, que eu disse, eu quero um livro aqui que fala em céu, véu, tudo isso. Ela disse, Oswaldo, você já leu tudo isso? E é tudo que era meu mesmo, do passado. Eu disse, não, eu vim aqui de madrugada, assim, assado, e foi. Tem lugar aí, num degrau, numa escala, aí, alguma coisa. Ela disse, só se aquela porcaria que está lá em cima que ninguém quer. Falei, o que é aquilo? Ela disse, fala em véu, assim, no céu, uma coisa. Bate aquela coisa, disse, é isso mesmo, é aquilo. Desce da escada que eu vou pegar. Eu peguei, abri aquilo assim, calcule que naquela grampeação e naquela cola, e o papel estava amarelo, parecia quase gema de ouro. Mais amarelo que isso aí. E enferrujado assim. Daquilo eu vim, Deus mandou fazer um boletim escrito assim assado, daquilo lá da Inglaterra, passando para o Brasil, que houve isso, mas ninguém quis aceitar, etc. e coisa. E Deus mandou depois
Eu lá, Pedro Leopoldo, quando o Chico estava lá. Quando o Chico estava lá, eu já tinha posto esse boletim em circulação falando da vida além do véu, essas coisas. 70, Deus mandou eu lá. 72 espíritos lá estavam me esperando. E eu disse, o livro é este, no astral, a vida além do véu. Só que no astral já não era mais enferrujado, amarelo, nem nada daquilo. Lá, eu disse, uma série de livros, como este, falando da vida dos espíritos depois do túmulo, do máximo de treva lá embaixo, o máximo de luz lá do outro lado. Então eles saíram com o nosso lar e outros livros, mas não passava daquela nível de nosso lar, que é uma faixinha aí, pouquinho para lá do umbral. Tanto que está tudo cheio de louco em hospital, lá a gente vomitando e tudo. Então, do outro lado, Deus e eu, e Jesus presente também, foi aquela conversa. Vai lá falar com aquela gente que é para fazer tudo, do máximo de para baixo a lá para cima. Para baixo, trata-nos os outros livros, da subcross, mas do outro plano de luz e glória, nada. Então eu disse para aquela gente, também para o lado das luzes e glórias, eles disseram, um fulano disse, aqui nesta comunidade, nós temos centro espírita, catolicismo, protestantismo e tudo, porque reflete a terra só e nada mais. Ele disse, esse indivíduo, esses livros meus aí que eu tenho dado em comunicações, é de uma bibliotecazinha muito pobre que temos aqui.